Olá pessoal, brilhos no meu coração, sejam bem-vindos no meu canal. Eu estou aqui hoje para abordar o tema sobre maternidade e principalmente em dias de hoje, né? E que, como diante de uma pandemia, Covid, falta de aulas, né? Somente online e uma nova reestruturação e realinhamento, né? Mundial. E é como a gente sente todo esse cenário, né? Então, eu, sou mãe também, então eu tenho propriedade para falar desse assunto. Ele tem, meu filho se chama Vitor e tem 9 anos, quase 9 anos, né? Ele é um príncipe encantado, eu sou suspeita para falar, desde o primeiro momento que eu soube, né, que eu seria a mãe. E eu me lembro como se fosse hoje, eu era novinha, 20 anos, né? Então eu tava ali até com medo de como seria a minha vida, né? Mas eu aceitei essa dádiva de Deus aí desde o primeiro momento que eu soube. E para mim, assim, tenho imensa gratidão porque ele é um príncipe da minha vida, né? Tá certo que hoje em dia a gente, né, lida com tantos desafios e a cada momento que eles vão crescendo, né, a gente se depara com algumas coisas, né, de cenários de complicação, né, às vezes é uma fase, né, de adaptação, eles, né, eles vão exigindo coisas diferentes, né, quando eles estão pequenininho, assim, bebezinho, que nem tá aquela fotinha ali atrás, é um doce, né, a gente pega no colo e tenta passar, né, só a gente consegue proteger mais ainda, porque mãe é mãe, né, mas a partir do momento que eles vão crescendo, vai modificando. Primeiro eles querem andar, depois eles começam a falar, agora começam a pedir, sabem o que querem e o que não querem. E aí entra toda uma situação assim que a gente, né, tem que entrar num ritmo, né? E a gente não vem, eles não vêm com manual, né, de instrução. Então a gente não consegue muito saber como lidar com isso, né? E eu hoje vejo eles quase chegando aos seus 9 anos, né? E principalmente em dias de hoje, o quão é difícil a gente estar exercendo nossa maternidade. Dizer que isso é fácil, não é, né? A gente lida com, às vezes, a gente internamente como mãe. Para quem é mãe, tá me assistindo, vai saber exatamente do que eu tô falando. A gente se sente às vezes fracassada, decepcionada consigo mesmo, não tem tempo às vezes para se arrumar e, né, tantas outras coisas e trabalha. Eu mesma, desde nova, tendo que trabalhar nos negócios de família, então, sendo empresária, nesse meio tempo, resolvi fazer faculdade, ele pequenininho, então, assim, mil coisas, né, abraçando o mundo em volta. E como lidar com tudo isso, né? E eu percebo, assim, que isso é, ao mesmo tempo que parece ser tão difícil, isso é transformador para nossa vida. O quanto a gente enriquece, amadurece, depois que a gente dá assim para tudo isso, né? E para mim, não tem como dizer que a gente consegue, né, ir para frente, a gente consegue cuidar do nosso pequeno, da nossa pequena, né, se a gente não faz o fundamental, né, que é começar lá na raiz, honrando pai e mãe, principalmente nossa mãe, né, que nos carregou, gestou a gente por 9 meses aí. Até tem uma foto minha ali dele com um barrigão enorme. O nosso corpo muda, tudo não é a mesma coisa. A gente, né, se vê em outra condição depois, né? Uma pessoa antes de ser mãe e outra depois que eles vêm para esse mundo, né? Mas isso ao mesmo tempo é gratificante, né? Eu sou suspeita para falar e respeito qualquer posicionamento e ponto de vista de qualquer ser humano, mas parece que depois que você é mãe, parece que você sente ali, né, como diz, é bíblico isso, né, é dádiva de Deus, a gente, né, mãe é uma dádiva de Deus, é aquela que protege, que guia, que ilumina, né, que sempre tá criando nossos filhos, né, então a gente não, é uma coisa muito abençoada, né, e a gente acaba tendo um canal, né, e como a gente se torna criadora depois desse cenário, né? Que quando eles vêm para esse mundo aqui, a gente a gente se torna pessoas de autoridades, né? E a responsabilidade de ser isso em dias de hoje, né? Não é tão simples. O peso de ser mãe, essa palavra, não deveria ser dita, né? Ou tratada, né? Uma pai, uma mãe, não deve ser tratado como algo
só mais um nessa multidão. São pessoas, seres iluminados. A gente que depois, né, tem esse viés, a gente tem um canal tão poderoso com a conexão divina e a centelha divina, né? Então a gente precisa sim valorizar e cada vez mais pedir discernimento, pedir muita luz, iluminação para Deus, para que a gente transforme esses seres que a gente carregou nos nossos colos, na nossa barriga, no nosso colo e vem criando ao longo da vida, com muita sabedoria, né? Porque em dias de hoje a gente vê que a gente está sendo um canal, uma facilitadora para que eles se transformem em seres evoluídos lá na frente, né? Seres humanos com muita amorosidade, pessoas, né, com alto valor. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande em apenas, né, só criar. A gente precisa passar ter um cuidado, estar minuciosa a cada passo que eles dão, para justamente a gente saber se tem alguma parte errada deles, que a gente corra atrás, resolva, para que lá na frente eles não se sintam frustrados, ou às vezes a situação de vida deles não flua por causa da gente mesmo, né? Uma falha nossa no passado. Então a mãe, no passado, a gente desde quando a gente começa a criar nosso filho, a gente tem que ter muita cautela no cenário que a gente está inserida, como a gente está criando essa criança, esse ser, para que lá na frente a gente, né, não esteja criando aí um possível adolescentes, né, ou jovens adultos aí com sintomas e sinais, né, de pessoas que precisam de tratamento, né? Eu até hoje estou até meio mexida a semana inteira com esse caso do garotinho Henry, e dói no coração, né, ver como uma mãe, né, agiu, né? A gente não pode julgar, a gente não sabe ao certo o que estava acontecendo ali, mas a gente sabe, né, que mãe é mãe, né? E eu vejo exatamente isso, quando eu me deparo com essas situações de mães que né, não, de alguma forma o filho acontece exatamente essas coisas com os filhos, é porque realmente elas não estavam harmonizadas com as mães delas, né? Ou não trabalharam isso na infância, porque se permitiram, né, de alguma maneira, nessas condições e ficar calada, né, diante de todo esse cenário, né, com um namorado, um marido, ou, né, enfim, padrasto, sei lá. Hoje em dia a maldade, ela não tem nome, né, ela vem quando você menos espera, né, e então você tem que estar sempre, a mãe, ela tem essa sensibilidade de saber o que está acontecendo com o filho, porque eu me recordo, né, quando eu conversava com o meu pai, com a minha mãe a respeito disso, eles sempre falaram, a mãe sabe exatamente como o filho é. E até então, naquela época, eu não entendia muito ao certo. E hoje eu vejo que é uma realidade. A gente sabe como o nosso filho está. A gente pode, às vezes, não aceitar e não querer aquele cenário. Mas a gente internamente sabe exatamente o que o nosso filho precisa, como a gente deve criar ele, o que está faltando e como a gente pode melhorar. Porque nós somos, né, a raiz dessa árvore. É onde começa ali os filhos, né? É óbvio que daí depois de mim, né, antes de mim, vem meus pais, meus avós, meus bisavós. Então, a gente tem que estar reverenciando toda a nossa árvore genealógica, mas basicamente a gente também começa a entrar num processo que a partir do momento que nós somos mães, nós somos co-criadoras de algo muito maior ainda, né? Que é irresponsabilidade, criar esse ser humano, essa criancinha, esse bebezinho, esse ponto de luz que Deus nos deu e transformar em seres maravilhosos, né? Então, assim, para mim, eu vejo que quanto mais a gente reverenciar o nosso sistema de pai e mãe, independente do que a gente passou, independente de qualquer situação, né, que talvez lá no passado não foi tão agradável, a gente vai cada vez mais se harmonizar com essa ordem, e dessa ordem a gente consegue prosperar nas nossas vidas, porque às vezes a gente não entende, né, o porquê que alguma coisa não flui, algo não tá indo bem, e às vezes é por causa de uma pontinha que foi deixado sem fechar lá no passado, e se a gente não reverenciar, seja com N formas, terapias,
ir para psicólogo, tentar encontrar essa causa, porque muitas vezes a gente até nem esquece, a gente nem lembra mais, né? Ou melhor ainda, né? Eu sempre faço a técnica do Ho'oponopono, tá até aqui atrás no meu mural, eu sempre deixo coisas que eu sempre tô bem conectada na minha frente, para que exatamente eu nunca esqueça do que eu realmente preciso, né, tá fazendo para melhorar, né? Porque a gente vem aqui para evoluir. E é bacana, né, que depois que a gente começa a entrar nesse viés, a nossa vida vai fluindo de uma maneira tão libertadora, assim, tão maravilhosa. É fantástico, né? E, bom, eu poderia ficar horas falando aqui sobre mãe, sobre as minhas experiências. Com o passar do tempo eu volto e vou falando um pouquinho mais. Se você gostou desse vídeo, vai dando um like aí, vai deixando um seu comentário. Se você quiser também falar um pouquinho sobre, né, sua experiência como mãe, eu sei que, né, a gente tem tantas experiências com os filhos. Com certeza eu deixo aí nos comentários que depois a gente vai conversando. E fica bem, né? Saiba que, né, de alguma forma eu faço questão, né, de estar sempre trazendo assuntos do cotidiano, porque é o que a gente precisa, né, tá conectado com aquilo que a gente vê na realidade, na prática, né, e com certeza a maternidade, para mim, ela sempre soa muito forte, porque depois que eu fui mãe, eu vejo o quanto eu cresci, né? Saí daquela fase menina para mulher e eu não paro de crescer, né? Eu não paro de modificar as coisas e como é importante a gente estar conectado cada vez mais com essa conexão entre mãe e filho, maternidade, mãe e Deus, Deus e mãe, assim, porque depois desse viés, assim, as coisas elas vão se transformando, né? Então eu espero aí de coração que se você é mãe, se você, né, não é mãe, mas você tem uma mãe sim, né, que você possa sempre estar atenta, né, e fazendo essa situação de gratidão, né, sempre estar agradecendo pela sua mãe ou pelo seu filho e cada vez mais perguntando, né, como eu posso melhorar essa situação, como eu posso deixar isso harmonizado, ou organizado para que, né, tudo flua com muita alegria na minha vida, né. E é isso. Então eu espero que vocês fiquem com Deus, saibam que eu estou muito feliz de poder estar aqui, né, falando com vocês um pouquinho. E um super beijo no coração de cada uma. Fica com Deus e até a próxima.